É um prazer estar com vocês, tá? Eu sempre adoro falar sobre essa temática de pré-natal. Acho que alguns que estão passando aqui pelo chat eu até conheço pelos nomes que nós estamos vendo aqui, né? Hoje eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a questão do cuidado pré-natal, que é uma temática que nós estamos assim precisando muito discutir e rediscutir. E não só fazer esse processo de discussão, mas também colocar em prática o que dizem os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas. Porque o cuidado pré-natal às gestantes está, assim, uma coisa muito ruim e de baixa qualidade, e que as gestantes também não estão fazendo vínculo com os locais próximos de suas residências, né? Até por conta de uma situação política que a gente está vivenciando pelo desmonte no Sistema Único. Mas eu acredito que se nós pegarmos firme em relação a estudar, a fazer a capacitação e a rever também algumas coisas do nosso cotidiano de prática, eu acho que a gente consegue reverter essa situação. Eu acho não, eu tenho certeza. Como a Zilma falou, nós trabalharíamos em 2 momentos essa aula, mas aí, por conta de uma demanda mesmo, dentro da avaliação de vários de vocês também fizeram alguns contatos, a gente conversando, nós resolvemos montar um curso sobre cuidado pré-natal. E aí vai ser especificamente para trabalhar o cuidado pré-natal para os enfermeiros que fazem o atendimento nas unidades básicas de saúde, na atenção primária. Tá? Então nós vamos começar. Então quando nós falamos de cuidado pré-natal, a primeira coisa que nós temos que observar o ideal é trabalhar com essa nomenclatura. Não se trabalhar mais assistência pré-natal, nem só pré-natal sozinho, mas cuidado pré-natal é a terminologia correta, porque ele vai me dar a ideia, e também não só a ideia, mas a dimensão da integralidade do cuidado a essa gestante. Apesar de que, se vocês forem olhar nos últimos protocolos, a definição de pré-natal ela continua a mesma que foi lançada pelo Ministério da Saúde no ano de 2000. Então, toda vez que eu falo de cuidado pré-natal, eu vou trabalhar os processos de saúde junto a essa mulher, e nós, enquanto enfermeiros, precisamos deter a nossa atenção principalmente nas ações de promoção à saúde. Não que a gente não vá trabalhar também a questão de prevenção e de tratamento, mas nós precisamos identificar com muita clareza quais são os processos de saúde para essa mulher. Eu vou avaliar o fisiológico, porque a gestação não é uma doença, e a gente tem que partir desse princípio. E para eu desenvolver essas ações de prevenção, promoção e tratamento, eu preciso que essa gestante, né, ela tenha adesão ao serviço. E para ter adesão, as pessoas precisam estar qualificadas. Se ela chega numa consulta de pré-natal e ela não consegue desenvolver nenhuma relação de confiança e segurança com quem está trabalhando com ela, ela não vai fazer uma adesão ao serviço. E aí ela vai peregrinar e vai procurar aonde ela vai ser melhor atendida e aonde eles vão escutá-la efetivamente. Então, isso é uma coisa que nós precisamos pensar também, porque quando a gente começa no trabalho, os processos de capacitação e também a própria busca por estudos, você estudar sozinho em casa, ela fica um pouco prejudicada. E a gente precisa se atualizar constantemente. Então, a adesão dessa mulher, ela está relacionada a esses 2 fatores. Tanto a qualidade da assistência, que é prestada pelo serviço, quanto também a qualidade da assistência que é prestada pelos profissionais de saúde. Se nós não trabalharmos nessa perspectiva, não teremos diminuição dos índices de mortalidade materna e perinatal, que ainda continuam altíssimos e são totalmente evitáveis. Tá? Seguindo nessa linha de raciocínio, nós temos alguns objetivos do cuidado pré-natal que precisamos trabalhar. Isso aqui são objetivos gerais. A gente pretende no curso esmiuçar cada parte dessa, tá? Então, nós temos como objetivos, o primeiro, assegurar o bem-estar materno em todas as dimensões, porque eu não posso pensar que os processos de saúde, eles são apenas ausência de doença ou controle de algum tipo de doença. Eu tenho que lembrar que para uma pessoa estar saudável, ela precisa estar em equilíbrio. Se ela não estiver em equilíbrio, não adianta que eu posso usar o medicamento mais chique, fazer o exame de última geração que não vai dar conta. Então eu tenho que trabalhar nas dimensões fisiológicas, social, psicológica, cultural e espiritual. Além disso, nós enfermeiros temos muita facilidade de desenvolver processos de educação em saúde. Agora, gente, educação em saúde não é sinônimo de palestra. Tá? Gestantes normalmente não gostam de trabalhar
quando a gente fala vai fazer palestras sobre tal coisa. Precisamos desenvolver alguma estratégia metodológica que seja significativo para essa gestante. Então, eu preciso fazer uma reunião, eu preciso fazer uma oficina. Reunião é uma coisa assim que a maioria da população adora, porque elas ouvem muito falar, o chefe foi fazer uma reunião, então isso deve ser importante. E aí, dentro dessas reuniões, das oficinas de trabalho, dos grupos de trabalho, não evitem usar um palestra. Tem que desenvolver alguma dinâmica, alguma estratégia metodológica que seja significativa para ela. Porque se a gente faz processos de educação em saúde, nós vamos trabalhar com os processos de comportamentos saudáveis. E quando ela fica saudável, a gente evita algum risco de adoecimento durante o processo gestacional. E além disso, como último objetivo, nós precisamos garantir e avaliar o desenvolvimento e a saúde do feto também. Tá? Por isso que nós trabalhamos todo o processo do exame físico físico obstétrico, né? E também eu posso fazer o ginecológico em algum momento, se assim for necessário, para que a gente consiga avaliar também a vitalidade fetal, tá? E a gente vai ver isso mais para frente. E aí, para que nós possamos desenvolver esse cuidado pré-natal, atingindo esses objetivos, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda 10 passos para que esse pré-natal seja realizado. O primeiro dele é não ser medicalizado, tá? Pré-natal não precisa usar nenhum tipo de medicação, tá? A única medicação que nós somos obrigados a trabalhar com as gestantes é a suplementação do ácido fólico e do sulfato ferroso. A maioria das intercorrências que acontecem durante o processo gestacional, elas são totalmente controladas, tá, por mudanças de hábitos, pequenos hábitos. Mas para isso eu preciso conhecer essa mulher a fundo. Não só ela, porque eu vou ter que inserir também a família nesse processo, tá? Então eu não posso trabalhar com esse pré-natal com base em medicamentos, tá? E eu preciso trabalhar também utilizando uma tecnologia apropriada. E quando a gente fala de tecnologia, eu não estou falando de tecnologia de exames, né, de última geração, exames complexos, não. São coisas simples, tá? Então eu vou trabalhar dentro daquilo que ela compreende. Tem mulheres que não sabem ler e escrever. Então não adianta nada eu querer explicar uma coisa para ela numa linguagem muito difícil, porque ela não vai aderir ao que eu estou falando. Então eu tenho que trabalhar dentro de uma tecnologia que ela compreenda e que faça sentido também, que tenha produção de sentido. Senão não vai resolver nada. Todas as minhas ações precisam ser baseadas em evidências. E existem muitos mitos que cercam o cuidado pré-natal e também o processo gestacional. Nós precisamos desmistificar várias coisas, tá? Principalmente relacionado à solicitação de exames. Um exemplo é a solicitação de ultrassonografias. Existe uma onda que, para mim, é mercadológico, de solicitação de um monte de ultrassonografia sem nenhum tipo de necessidade, tá? Se vocês estudarem o protocolo também e outros artigos, né, que são produzidos, vocês vão ver que não existe uma evidência científica clinicamente comprovada que me diga da real necessidade de fazer esse monte de ultrassom que nós observamos as gestantes fazerem em vários locais do nosso estado e do Brasil também, tá? Uma outra coisa que nós precisamos observar é a questão da regionalização, e baseado nesse sistema de referência e contra-referência. Cada município precisa se organizar, tá? E trabalhar essa rede em parceria. Às vezes, numa unidade básica eu não tenho tal coisa, mas eu posso fazer contato com a outra e desenvolver essa atividade. Às vezes eu estou com alguma dificuldade de discutir o caso daquela gestante, de acompanhar, por que não entrar em contato com um outro colega de um outro lugar, tá? Porque eu não preciso pensar apenas nessa regionalização, pensando na questão da integralidade, no andar do usuário dentro do sistema de saúde, para desenvolver procedimentos. Aqui a gente pode ir bem além, tá? E é nisso que a gente precisa pensar. Eu quero. Até porque eu preciso trabalhar na perspectiva do pré-natal, na perspectiva da multidisciplinaridade e da multiprofissionalidade. Até porque a gente precisa começar a desenvolver essa prática de conversar com os colegas de outras profissões,
nós temos um certo limite de atuação. A gente tem que ir até o nosso limite. Passou dali, se eu tenho alguma dúvida, eu não tenho que ter receio de questionar, de perguntar, até no ato, no momento em que eu estou fazendo atendimento. Senão, eu não vou trabalhar de maneira integral, e aí eu vou deixar de atender a real necessidade dessa mulher e dessa família, porque a família está dentro desse cuidado pré-natal e ela precisa ficar dentro, porque se vocês não agregarem as famílias também, participarem das consultas, junto com a gestão, qualquer coisa que vocês falem para ela, se a avó dela disser que não é para ela fazer, ela não vai fazer, porque a avó dela não acredita. Então a gente tem que inserir essas pessoas também neste contexto. Esse cuidado pré-natal precisa ser apropriado. Não adianta vocês quererem, às vezes a gente vai precisar, eu vejo muito isso nas pacientes que eu acompanho, tá? Às vezes as pacientes vêm de outros serviços e é solicitado a elas que comprem o medicamento tal. Se não tem na rede SUS, se não faz parte da relação municipal de medicamentos que o SUS oferece, você não vai usar, ela não vai conseguir comprar. Ou às vezes ela vai fazer empréstimo para fazer as coisas. Então a gente tem que trabalhar dentro do que a gestante tem. Por isso que nós, quando estamos numa unidade básica de saúde, nós fazemos o diagnóstico situacional, tanto de saúde quanto de estrutura, para saber e conhecer essa população, que aí fica mais fácil eu trabalhar dentro dessa lógica, dentro da equidade e da integralidade. Tudo que nós fazemos no pré-natal, precisamos compartilhar toda a tomada de decisão com essas mulheres. Nós não podemos decidir por elas. Até na hora de fazer uma simples solicitação de um exame laboratorial, que você sabe que é necessário fazer, você precisa explicar para ela o porquê que você está pedindo e ela precisa consentir com isso, para ela colocar sentido naquilo que você está fazendo. Ela entender que aquela parte do sangue que ela oferece para fazer a avaliação do exame vai mostrar para a gente uma coisa, se ela está conseguindo ir bem na gestação ou não. Então é muito importante a gente observar isso. E outra coisa que é essencial, respeitar a privacidade, a dignidade e a confidencialidade dessas mulheres. Elas criam uma relação muito grande de intimidade com a gente. Então, na hora de discutir, conversar sobre alguma coisa, muito cuidado aonde nós estamos falando, porque vocês podem encontrar com elas em outros espaços. E aí a gente acaba, sem querer, expondo essa mulher, tá? Então, a gente pode discutir, pode conversar sobre isso, mas eu tenho que respeitar sempre tudo que ela falou comigo, tá? É a questão da ética também. E nós temos uma base legal que nos diz que nós podemos acompanhar, tá, uma gestação de uma mulher de gestante de risco habitual o tempo inteiro, do começo ao fim. Óbvio que vai depender de como o seu município organizou esse processo de trabalho junto às equipes. Tem municípios que fazem uma intercala-se a consulta do enfermeiro com a consulta do médico. Tá? Tem municípios que o enfermeiro acompanha até certa idade gestacional e depois entra o médico fazendo acompanhamento. Tem município que é só o médico, tem município que é só o enfermeiro. Tá? Isso precisa ser bem trabalhado, mas a discussão de como que isso vai ser feito precisa ser decidido com as equipes, de acordo também. Uma sugestão é que faça de acordo com o diagnóstico situacional do território onde vocês estão trabalhando. Agora, dizer que o enfermeiro não pode trabalhar o pré-natal é errado, porque a lei do exercício profissional, que regulamenta a nossa profissão, que é 7498, né? Ela diz que nós podemos acompanhar inteiramente, tá? Eu faço acompanhamento pré-natal e eu acompanho do início ao fim essa gestante. A captação de gestante, se eu consigo captar com 10 semanas, 8 semanas, como eu tenho algumas que estão em acompanhamento comigo, que agora já estão com 38 semanas, estão comigo desde as 8 semanas de gestação. Inteiramente a gente pode fazer sem medo de ser feliz. Mas para isso, óbvio que a gente precisa, primeiro, saber dessas legislações. Aqui eu estou trazendo apenas as principais. No curso que faremos, a gente vai trabalhar todas elas, tá? Mas aqui são as principais, a Lei do Exercício Profissional e a Resolução COFEM 271 de 2002, tá? E também o próprio Ministério da Saúde, em algumas instruções normativas, ele coloca dessa real necessidade do enfermeiro trabalhar inteiramente e acompanhar inteiramente esse pré-natal de uma gestante de risco habitual, tá?
Então, com base nisso, eu vou desenvolver um cuidado pré-natal qualificado e humanizado. Tá? E a palavra-chave aqui é a questão das condutas acolhedoras. Eu preciso de trabalhar com acolhimento, mas o acolhimento não é aquela sala lá, não. É o acolhimento em qualquer espaço, em qualquer momento que ela chegar. E todos da unidade precisam fazer esse acolhimento. Esse acolhimento precisa ser com uma escuta qualificada. Eu tenho que prestar atenção no que ela está me falando. Tá? Observar nuances na faces dela, nas expressões corporais, porque isso me diz muita coisa. Tá? E não é apenas trabalhar fazendo uma escuta e desmerecendo o conhecimento dela. O conhecimento dela é muito importante e precisa ser levado em consideração. Se eu não faço isso, eu vou utilizar condutas e intervenções que são desnecessárias. E a gente precisa pensar, fazer esse exercício, tá? Porque nós, enfermeiros, fazemos uma consulta de enfermagem e ela não é igual à consulta do médico. Nós não podemos repetir o modelo médico de consulta. Nós temos ferramentas específicas e a gente tem que utilizar essas ferramentas. Esse cuidado pré-natal qualificado e humanizado precisa ser de fácil acesso, tá? E a gente tem algumas gestantes têm dificuldade de acessar. Se a unidade básica de saúde da família, não existe não ter vaga para gestante. Gestante é grupo prioritário. E ela precisa sair do seu consultório já com a agenda da próxima consulta. Ela não pode vir em outro momento para agendar, senão ela não vai aderir ao serviço, ela vai sair. E se a gente não trabalhar essa facilidade no acesso e garantir essa integralidade, nós não vamos ter um pré-natal de qualidade, tá? E aí, existem, não sei se vocês conhecem esse documento, né? No ano de 2011, ele foi revisto, que são as competências essenciais em obstetrícia, que foram criadas pela Confederação Internacional de Enfermeiras. No ano de 2011, ele foi atualizado. Então, no exercício da obstetrícia, no que diz respeito à questão do cuidado pré-natal, porque existem outras competências, aqui eu só trouxe as relacionadas ao cuidado pré-natal, nós precisamos conhecer a anatomia e fisiologia do corpo humano. Por isso que nós temos anatomia e fisiologia na faculdade. Mas a gente precisa revisitar, às vezes, esses conceitos. Até para melhorar a nossa escrita, a nossa fala, tá? E até para também ensinar, passar adiante, que vocês também podem estar em processo de formação de outros profissionais. Eu preciso conhecer o ciclo menstrual, o processo de concepção e os sinais e sintomas de gravidez. Então, eu tenho que entender um pouco, eu tenho que estudar a parte de endocrinologia, eu tenho que estudar a parte de embriologia, tá? Porque elas têm muita dúvida para saber, agora eu estou com 12 semanas, como é que meu bebê... Então, eu estava dizendo para vocês que nós precisamos conhecer o ciclo menstrual, o processo de concepção e os sinais e sintomas de gravidez. Então, para isso, eu preciso estudar endocrinologia, preciso estudar embriologia, tá? E também a fisiologia, para trabalhar os sinais e sintomas de gravidez, ela é muito importante. Mas todos esses conhecimentos vocês vão aplicar no momento em que nós estivermos em contato com essas gestantes, tá? E eu preciso de estudar até para me apropriar e fazer as discussões corretas, né, com outros profissionais se eu precisar. Também eu preciso conhecer os métodos para diagnóstico da gravidez, tá? E aqui vem uma coisa bem interessante que a gente precisa chamar atenção, que eu vou falar para vocês mais à frente, para vocês ficarem atentos também, tá? Eu preciso ser capaz de calcular a idade gestacional e data provável do parto. Isso é uma especificidade que no curso a gente vai trabalhar com vocês. Nessa aula de hoje eu não vou trabalhar essa temática especificamente, agora só sugiro uma coisa. Tentem não utilizar aplicativos para fazer cálculo de idade gestacional e de data provável do parto. Tem muitos aplicativos que fazem um cálculo incorreto. E se nós não fizermos esse cálculo, que é uma matemática simples, enquanto você está recebendo a paciente e conversando com ela, você pode ir fazendo o cálculo. E é importante que ela consiga entender como que a gente faz isso. Se eu jogo no aplicativo, ela não participa, ela não compartilha esse conhecimento com a gente. E aí, quando chega lá no final da gravidez,
que as pessoas começam a perguntar, esse menino não vai nascer mais não, o que é isso, está demorando? Ela não vai dar para saber nem justificar o tempo de gravidez, porque ela não entendeu o processo. Muito cuidado com esses aplicativos, tá? Eu não sou contra aplicativos, mas eu penso que no pré-natal vale muito mais, você tem que você tem que fazer até uma prova dos 9, para ver se o aplicativo está correto. Conhecer também os parâmetros normais para os exames laboratoriais, isso também a gente vai falar um pouco, mas aqui a gente só vai citar, eu não vou explicar todos, no curso a gente vai trabalhar, tá? Que tem alguns exames que nós precisamos solicitar, que são obrigatórios. A questão das condições emocionais, eu só consigo identificar se eu prestar atenção no que ela está me falando, se eu olhar no olho, senão não consigo identificar isso também, tá? E computador, quando a gente está com computador em atendimento, o computador ele distancia um pouco, ele veio para facilitar, mas a gente vai ter que aprender a dosar isso daí, porque a gestante quer atenção, não adianta. Ela quer olhar para você, ela quer pegar na sua mão, ela quer te abraçar. E se você ficar na frente do computador e não prestar atenção nela, ela vai embora. Precisamos desenvolver a competência para avaliar o bem-estar fetal, por isso que nós trabalhamos com as manobras, o exame físico obstétrico, tá? Avaliar as condições nutricionais da gestante, tem muita gente esquecendo de fazer isso, existem ferramentas que eu vou mostrar para vocês que são importantíssimas e a gente tem que fazer, porque senão vocês colocam, a gente age com preconceito com relação à mulher, dizendo que ela ganhou muito peso, que ela engordou, e continua com aquele mito de que mulher tem que ganhar não sei quantos quilos durante a gravidez toda, e que tem que engordar só 1 quilo, que pererei pororô. Não, existem instrumentos que nos dão uma avaliação para dizer se ela está dentro do peso de acordo com o biotipo dela, e aí eu vou ajustar também de acordo com a alimentação dela, o estilo de vida dela, tudo isso a gente vai ter que olhar, tá? Temos que trabalhar também a questão para toda a família e para ela, sobre o trabalho de parto, cuidados com o recém-nascido e aleitamento materno. Isso chega para a gente também. O aleitamento materno e os cuidados com o RN vem em menor quantidade de perguntas e dúvidas, mas nós trabalhamos também, tá? Aí a gente pode usar maneiras lúdicas, bonecos, fazer um curso ou uma oficina com elas. Se vocês não têm condição de fazer isso, façam isso no consultório. Organize o consultório de vocês e façam isso. Deixem os materiais à mostra. É muito interessante. Elas acabam lembrando e a gente vai discutindo essas ações. Orientar também sobre os efeitos das medicações prescritas. Aí para isso, para eu saber fazer prescrição, gente, aprendam, enfermeiro não faz transcrição, não existe isso. Isso é ilegal, tá? É proibido. Nós podemos fazer prescrição de medicamentos. Nós fazemos 2 tipos de prescrição de medicamentos. Nós fazemos a prescrição de manutenção de tratamento e fazemos uma prescrição para tratamento, principalmente nos casos das infecções sexualmente transmissíveis, tá? E para eu prescrever, eu preciso da farmacologia. Se eu não estudo farmacologia, eu não sei de farmacocinética e não sei de farmacodinâmica, então eu não vou saber prescrever. E aí eu vou ficar prescrevendo de acordo com o modelo médico. E não é para fazer isso. A gente tem que trabalhar de acordo com as boas práticas da prescrição de medicamentos. Senão eu não vou proteger órgãos-alvo, como o fígado, como o rim, o próprio estômago, tá? Principalmente se eu trabalhar com medicamentos por via oral. Então, para cada via, eu tenho que saber qual vai ser a reação do corpo ao medicamento e qual vai ser a reação do medicamento em relação ao corpo que ele vai atuar, tá? Então, eu tenho que trabalhar também a questão do uso do tabaco, do álcool, os outros tipos de droga. E se elas são usuárias de drogas ilícitas, elas falam pra gente, tá? Isso daqui, técnicas de relaxamento para a dor, é algo muito importante, a gente precisa ensinar, porque nós sabemos que o corpo, com as modificações fisiológicas, a musculatura, os ligamentos, fica desconfortável, principalmente no 3º trimestre gestacional, então nós temos que aprender a incorporar algumas práticas dessas. E não adianta prescrever medicamento para dor que não vai ter resultado nenhum, tá? E óbvio que pode aparecer também alguma questão, né, de doenças. Então, eu tenho que aprender a identificar sinais e sintomas de doença para saber para quem de direito eu vou encaminhar, tá?
uma coisa muito importante é fazer o diagnóstico dessa gravidez. Então, uma linguagem mais moderna, a gente trabalha com o nome de indicadores de presunção, que são sinais e sintomas de gravidez do mesmo jeito. Lembrando que sinais são aqueles que a mulher, ela vai mostrar, a gente consegue identificar. Os sintomas é a mulher que diz pra gente, tá? Então, nós temos alguns indicadores de presunção e o primeiro deles é a amenorreia, tá? Então, a ausência de menstruação sempre vai chamar a atenção da mulher, ela vai dizer pra gente, eu acho que eu tô grávida. Porque faltou menstruação, as mulheres já pensam logo em uma possível gravidez. Mas uma ausência de menstruação pode não significar gravidez, tá? Então, como alguns indicadores de presunção, nós temos a amenorreia, náusea e vômito, que é o famoso enjoo matutino, a polaciúria, modificações mamárias, fadiga, sonolência, ganho de peso e mudanças de humor. Mas sinal de presunção não significa gravidez, porque eu posso ter outras condições ginecológicas que me dão todos esses indicadores aqui. Eu tenho alguns indicadores de probabilidade, tá? Que são sinais objetivos que eu no exame físico eu consigo identificar, tá? E que alguns deles podem me indicar gestação, por exemplo, aumento do volume uterino, os sinais de EGAR, de Pisca-Sec, no baile Boudin, Jacquemier, Cuge, tá? São todos sinais de probabilidade de gravidez. E o mais comum que a gente conhece são os resultados positivos dos testes de gravidez. Muito comum a gente receber uma mulher que fez um teste imunológico de gravidez, que é o famoso beta-HCG, e ela acha que ela está grávida. E aí a gente já vai dando os parabéns para ela. Não podemos fazer isso, a gente precisa confirmar a gravidez. E eu só confirmo a gravidez se eu trabalhar com esses indicadores de certeza. Tá? Então, eu preciso identificar a atividade cardíaca fetal separadamente, distintamente da atividade cardíaca da mãe e o movimento fetal. Se eu não identifico isso daqui, não é gravidez. Por quê? Porque pode ser uma endocrinopatia, como diabetes, uma tireoidopatia, hiperprolactinemia, síndrome de anovulação crônica, com ou sem ovários policísticos, e alguns tipos de medicamentos também fazem provocar atraso menstrual. Então, vocês têm que ter muita clareza disso. Quando a gente faz o teste imunológico de gravidez com 15 dias de atraso menstrual, a gente precisa esperar um pouco para fazer o diagnóstico de certeza. Se nós temos no local a possibilidade de fazer uma ultrassonografia endovaginal, ótimo, a gente consegue confirmar. Agora, se não, a gente vai ter que aguardar, tá? Para poder fazer essa identificação. Até o momento desse útero sair da cavidade pélvica, ou seja, entre lá por volta de 14 semanas, aí a gente já consegue fazer uma ausculta de batimento cardíaco, tá? Trabalhamos, como eu falei para vocês, né, o diagnóstico laboratorial, que aí a gente vai fazer o método hormonal, que é o beta-HCG. Eu consigo identificar o HCG no sangue circulante de 8 a 11 dias após a concepção, mas lembrando que existem condições ginecológicas que também liberam o hormônio gonadotrófico coriônico humano na circulação, tá? Porque libera tecido coriônico, então a gente tem que fazer esse diagnóstico diferencial. Enquanto enfermeiros, nós podemos solicitar 2 tipos de ultrassonografia. Por via transabdominal, que é a pélvica abdominal, que é a famosa ultrassom obstétrica comum, né? Ou eu posso fazer a ultrassonografia transvaginal ou endovaginal. Enfermeiro pode e deve prescrever. O que vocês precisam, que a gente precisa aprender a fazer, é trabalhar o resumo do exame físico de forma correta. E na indicação, utilizar o diagnóstico de enfermagem válido. Ninguém vai questionar isso para vocês. A gente solicita a ultrassonografia aqui e eu nunca tive problema. Porque na hora de usar o BPAI, que é o documento que a gente faz para utilizar a ultrassonografia, quando a gente coloca a hipótese diagnóstica, eu escrevo um diagnóstico de enfermagem e uso o CID adequado para aquele diagnóstico. E além disso, no resumo do exame físico, a gente detalha o que a gente quer. Então, não vai ter problema, tá? O regulador não vai negar a ultrassom de vocês. Com relação ao calendário das consultas, que é outra coisa também que precisamos falar, né? Quanto mais precocemente possível, melhor. Agora, não transformem esse número mínimo de 6 consultas em um máximo, por favor.
tá? Nós precisamos trabalhar dentro de uma perspectiva de atender a real necessidade dessa gestante. Tem município que trabalha o cuidado pré-natal só com esse número mínimo de 6 consultas. Impossível você dar conta de acompanhar essa mulher no desenvolvimento da gestação, tá? O ideal é que a gente acompanhe todas as vezes que ela necessitar, tá? E não existe alta do pré-natal, também é outra prática que nós observamos. As pessoas, chega a mulher quando faz 36 semanas, fica dando alta, fala que não precisa mais voltar e ela fica perdida, tá? Nós precisamos, esse acompanhamento ele deve se iniciar o mais precocemente possível, tá? E quando ela ganha o bebê, esse bebê no puerpério, eu tenho que trabalhar essa captação precoce de 7 a 10 dias pós-parto. Tá? E depois, com 42 dias de gestação, eu também tenho que fazer uma nova avaliação, para assim eu encerrar esse ciclo gravídico puerperal. Então, como que ficaria esse calendário de consultas, né? Nós temos uma consulta feita de 30 em 30 dias até 28 semanas, depois de 28 semanas a 36, de 15 em 15 dias, e de 36 a 41ª semanal. Eu costumo dizer que até o parto. A 41ª é um sinal de alerta. Como ela vem toda semana, a gente vai fazer a avaliação para ver como que está o processo da dinâmica uterina dela no final da gestação. Para saber se ela vai precisar ser encaminhada para fazer uma indução, se a gente pode esperar mais uma semana. Bom, aqui a gente está apresentando apenas que o exame físico geral e obstétrico, o principal dele, gente, é trabalhar com as manobras de Leopoldo ou Leopold, dependendo do livro que vocês forem ler, tá? E elas são, o objetivo delas é exatamente trabalhar a situação, apresentação e posição do feto em relação ao corpo da mãe. Tá? Então, isso a gente vai desenvolver no curso, a gente vai estar explicando isso, como que é feito, e, se possível, nós estamos vendo isso ainda, a gente vai ter os vídeos práticos. Nós vamos montar, tá? Então, nós temos 4 tempos dessa manobra. O primeiro tempo, normalmente, a gente utiliza para definir a situação, e a gente começa a perceber a apresentação, tá? No segundo tempo, a gente vai fechar a apresentação, a gente consegue identificar. No terceiro tempo, a gente define, tá, a apresentação pela mobilidade do polo que se apresenta aqui na região pubiana, tá? E o quarto tempo eu defino a posição. Lembrando que situação eu só tenho 2, longitudinal e transversa. Pode ser que vocês encontrem algumas variações da transversa, mas não deixa de ser transversa. Vocês vão olhar que vai falar oblíquo, tá? Mas é uma transversa. E eu só tenho 2 tipos de apresentação, ou a cefálica ou a pélvica. Além disso, é muito importante traçar a medida da altura uterina, e esse gráfico é muito negligenciado, as pessoas não fazem, precisamos fazer. Aqui nós temos a idade gestacional e aqui a altura uterina, quando a gente mede a altura usando a fita métrica, tá, corretamente. Então é importante, porque tem que estar entre o percentil 10 e o percentil 90. Por que a gente tem que ver isso? Para ver se nós não temos crescimento intrauterino restrito, ou se é um feto gigante para a idade gestacional, uma macrosomia fetal, ou uma oligodramia, polidramia, tudo isso a gente tem que avaliar por esse gráfico. A avaliação do estado nutricional e do ganho de peso gestacional também nós trabalhamos com esse gráfico. Não pode ter preguiça de calcular IMC, gente, tem que calcular. Porque só a partir desse desenho aqui, que o gráfico me demonstra, eu consigo melhorar hábitos de alimentação dessa mulher também. Então, eu tenho 4 condições que a gente acompanha: o baixo peso, o peso adequado, o sobrepeso e a obesidade, tá? Aqui a gente vê a idade gestacional e aqui é o índice de massa corpórea para cada idade gestacional. E esse gráfico é excelente, a gente tem que aprender a trabalhar com ele. Aqui são alguns exames e vacinas que nós fazemos, tá? Então, vocês vão observar, vocês vão ver a capacidade instalada no município de vocês também, que pode se acrescentar outros tipos de exames, mas vai depender da condição epidemiológica de cada região. Então, quais são os exames básicos? Nós temos a tipagem sanguínea, ABO e RH, ficou errado aqui, a glicemia de jejum, tá?
que a gente faz normalmente no primeiro e no terceiro trimestre. Esse aqui nós só solicitamos na primeira consulta. Esse nós temos que trabalhar no primeiro e no terceiro. Se necessário, pode fazer no segundo trimestre também, sem problema. Assim como o teste oral de tolerância à glicose. No primeiro trimestre, nós não fazemos esse. Mas se for um caso de uma gestante que já tenha alguma indicação, a gente também pode pedir o VDRL, tá? Que é para avaliar o rastreamento das sífilis, o HIV 1 e 2, o HBsAg, que é também para avaliar a questão do antígeno da hepatite, toxoplasmose, IgG e IgM, o hemograma, que é muito importante, que nós vamos avaliar a questão da presença ou não de anemia, mas também a gente lê outras coisas na série vermelha e na série branca do hemograma, tá? E a gente faz esses daqui de rastreamento para as infecções sexualmente transmissíveis, nós fazemos no primeiro e no terceiro trimestre. E na maioria das unidades também é disponibilizado o teste rápido, tá? Então, se você tiver oportunamente, você pode fazer o teste rápido também, tá? Que isso não é impeditivo. A toxoplasmose, nós podemos fazer no primeiro trimestre, no terceiro trimestre, vai depender da capacidade instalada do município. O hemograma, primeiro e terceiro trimestre. EAS urocultura também, primeiro e terceiro trimestre. O exame parasitológico de fezes, se vocês fizerem no primeiro, não há necessidade de fazer no terceiro. Se tiver alguma parasitose, eu vou ter que fazer o controle, tá? Mas não é necessário. O CUMES indireto, a gente vai trabalhar para aquelas mulheres cujo RH é negativo e o RH do esposo é positivo ou desconhece-se o RH dele, tá? Aí a gente vai trabalhar só para essas gestantes. O colpocitológico, que é o exame preventivo, que gestante pode fazer e deve fazer sim, mas aí nós vamos fazer esse colpocitológico até 28 semanas de gestação apenas. A eletroforese de hemoglobina, gente, foi uma conquista para a gente também, porque nós sabemos que a população, a raça preta, os pretos, né, porque a gente fala não é preto, é branco, preto, pardo, amarelo, indígena, mas a gente pode falar o negro também, né? As mulheres negras, tá? Elas têm os traços para a falciforme. Então, quando a gente faz a eletroforese de hemoglobina, é muito importante. Se tiver, vocês podem pedir, tá? E fazer essa avaliação. A ultrassonografia vai ser de acordo também com a disponibilidade do município. E as vacinas que nós trabalhamos, a duplo adulto, a hepatite B, a influenza, que está na época agora, e a DTPA, que também foi um grande avanço para nós, tá? Bom, ainda nesse processo avaliativo no pré-natal, nós precisamos desenvolver atividades educativas, aí vai depender da demanda que vocês têm aí no território. Vocês vão ter que fazer essa investigação junto às gestantes que vocês acompanham. Muito importante fazer essa visita orientada à maternidade. Os municípios podem fazer os projetos de vinculação das gestantes às maternidades, para que isso seja institucionalizado e não seja apenas uma medida pessoal, tá? A avaliação odontológica também é outra coisa que precisa muito. Vou passar o copinho aqui, tá? Porque não podemos negligenciar a boca, temos que avaliar. E a organização do plano de parto, que é uma coisa maravilhosa, tá? É uma inserção de uma ação que ela não é nova não, tá, gente? Mas aqui no Brasil, agora que nós estamos começando a trabalhar, e é muito importante, vocês vão adorar quando a gente esmiuçar sobre isso aqui, ok? Bom, aqui são algumas referências que eu utilizei, tá, na aula de hoje.